Poder sentar, irmãos. Gostaria de chamar o reverendo Paulo Brasil. Reverendo Paulo Brasil, irmãos, tem sido o preletor do nosso 6º encontro da Fé Reformada, por ocasião da celebração do nosso 6º ano de organização como igreja. Ontem à noite tivemos 2 palestras sobre a doutrina do pacto. Hoje o pastor Paulo continuará expondo a palavra de Deus na ocasião do culto, mas voltado também para esse tema. Deus abençoe, pastor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler, irmãos, apenas a primeira parte, até o verso 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Diz assim as Sagradas Escrituras, versos 1 até o verso 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amém. Vamos, irmãos, à presença de Deus em oração mais uma vez. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela bênção de podermos refletir sobre a gloriosa palavra do Senhor, revelada, escrita à igreja, para conhecermos ao Senhor, aquilo que temos de crer, o que precisamos fazer, e como crer e como fazer. A tua palavra é suficiente para nós, e nós queremos, ó Deus, pelo teu Espírito, viver segundo as tuas normas, os teus padrões, porque é seguro nesse mundo que nós vivemos, não apenas para agora, mas também por toda a eternidade. Amém. Primeira coisa importante, irmãos, quando nós pensamos no ministério pastoral, no serviço do ministério pastoral, é saber para que Deus nos chamou, qual é exatamente a função do ministério, da pregação da palavra e do ensino. Existem textos que vão nos nortear em vários aspectos aqui, e esse em particular eu quero frisar o elemento central que Paulo nos orienta na direção de como nós devemos zelar pelo rebanho de Cristo. E, consequentemente, trazer aqui com ele aquilo que foi feito desde toda a eternidade e aquilo que o Senhor propõe na salvação do seu povo no pacto da redenção. Eu quero mostrar para vocês, então, 2 coisas básicas. Primeiro, que o cuidado que Paulo tem pela igreja é o cuidado de Deus. Segundo, que o cuidado de Deus pela igreja, começa na eternidade. Ele não é um cuidado que começa no tempo e no espaço. Ele é um cuidado que vem desde toda a eternidade. O Senhor
ele ama a sua igreja antes da fundação do mundo. Então, a primeira coisa, então, olhando para Paulo, é o zelo de Deus. Como é, que zelo é esse que Paulo tem, que ele descreve, eu zelo pelo rebanho com o zelo de Deus. Então, se olhar para o texto comigo, perceba que Paulo está se queixando para os irmãos da igreja de Corinto, que eles têm maior facilidade em ouvir erros e equívocos e pessoas que se levantam no meio da igreja com ensinos falsos do que aqueles que foram chamados por Deus para o propósito da salvação. Veja que Paulo diz assim com todas as letras, irmãos, no verso 3, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você abandone a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Eu temo que vocês sejam enganados por aqueles que se levantam como apóstolos. Veja que ele está se referindo aos apóstolos, falsos apóstolos, obviamente, por exemplo, no verso 5, porque supõem nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ele não está se referindo aqui aos apóstolos como ele está se referindo aos falsos apóstolos, os que se denominavam, se auto-intitulavam apóstolos. E lembre-se disso, irmãos, não são poucas as vezes, eu diria todas as vezes praticamente, quando Paulo introduz ele na igreja, como ele se descreve na igreja, ele diz, apóstolo não segundo a vontade de homens, mas segundo a vontade de Deus. Apóstolo de Cristo Jesus, chamado por Cristo Jesus. Veja que Atos, então, coloca literalmente essa história em evidência, quando ele é salvo pelo Senhor diretamente, tendo Cristo sido assunto aos céus, ele se revela em glória a Paulo e o salva e o faz apóstolo à igreja. Eu não fui chamado por mim mesmo, eu fui chamado pelo Senhor. Eu não me determino, autodetermino apóstolo. E é engraçado porque essa era uma marca do governo e até mesmo do sacerdócio no Antigo Testamento e do ministério no Novo Testamento. Ninguém se autodeclara. Ninguém se autodeclara pastor, presbítero, é a igreja quem faz. E Paulo tem essa consciência muito clara. Só que o diferencial está no seu chamado, mas além disso, esse diferencial está no modo como ele zela pela igreja. Então, veja comigo, irmãos, a linguagem de Paulo. Não é? E é engraçado porque a humilhação aqui, vamos chamar, a humildade de Paulo é impressionante. Ele, tendo Paulo a melhor doutrina, tendo Paulo a doutrina dos céus para salvar a igreja, ele quase que implora a igreja. Quisera eu, irmãos, me suportasses um pouquinho mais. Ora, que coisa impressionante, não é? A linguagem. Então, como às vezes a gente pega e funde conceitos. Então, eu tenho uma boa mensagem, eu não tenho que jogar isso de qualquer maneira. É verdade que o Senhor diz que eu não posso lançar pérola aos porcos. É verdade. Uma coisa aqui não tem relação com a outra. Paulo não está lidando com porcos, está lidando com a igreja e a dureza do coração da igreja. E Paulo vai dizer assim, eu desejaria, meu anseio é que vocês me escutassem. Meu desejo era que vocês me suportassem um pouco mais. Porque aquilo que eu faço, Paulo está dizendo, eu faço com o propósito daquilo que foi ordenado pelo próprio Deus, que é entregar vocês a Cristo como virgem pura e sem pecado, oferecidas ao Senhor. O propósito na eternidade é esse. E o propósito do ministério é esse. Segundo verso ele diz, porque zelo por vós com zelo de Deus. Eu zelo por vós com zelo de Deus.
visto que vos tenho preparado. E aqui o visto, irmãos, essa expressão usada no texto, é explicando exatamente que zelo é esse. Por que ele está argumentando que ele zela com o zelo de Deus? Qual é o fim, entende? A mensagem do Evangelho ela tem poder para o propósito qual ele foi entregue, que é transformar os eleitos de Deus à imagem e semelhança de Cristo. É a redenção do povo. Então, eu sei que o meu ministério, diz Paulo, é o ministério ordenado pelo Senhor, porque o que eu busco é a mesma coisa que Deus ordenou. Eu zelo pela igreja com o zelo de Deus. E por que não são palavras ao vento, e a razão está aqui. Sabe qual a razão? Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Primeira coisa, irmãos, o propósito do meu ministério, Paulo está dizendo, é fazer com que vocês sejam parecidos com o Redentor, e no dia que vocês se encontrarem com Cristo, vocês sejam parecidos com Ele ainda mais. Olha que coisa interessante. O meu propósito, o meu zelo é preparar vocês para encontrar com o Senhor. Esse ato de preparo, ele descreve como um casamento. Ele diz assim: apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Ele fala de um ato em que há um desposar, que é comum no Novo Testamento essa linguagem, não é? Por exemplo, Maria e José, José desposou Maria, mas eles não tinham relação, não tinham intimidade ainda, eles não eram casados, mas o desposar era um casamento no sentido de que apartar-se era um divórcio. Mas não havia ainda a consumação. É engraçado porque Paulo está dizendo, o meu propósito é entregar vocês ao noivo. O noivo conquistou vocês, e o nosso trabalho é ornamentar vocês para o dia do casamento. O nosso trabalho é fazer vocês cada vez mais belas para o dia do casamento. É fazer da igreja mais bonita até o dia do casamento. O propósito de Paulo é muito claro: apresentar a igreja como virgem pura a um só marido, que é Cristo. Há um só marido, há um só esposo. A igreja não vai ter 2, 3 senhores, um só cabeça, há um só Salvador, há um só Redentor. E é nele que nós repousamos a esperança. E nós vamos entregar esses a Cristo dessa maneira. A preocupação de Paulo era tão séria, irmãos, que ele diz, eu digo isso, irmãos, porque eu temo. E aí ele traz a história do Antigo Testamento para frente. O que aconteceu no Jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva. Eu temo que Satanás também engane vocês. Vocês estão olhando para a lei de Deus, vocês estão olhando para as promessas de Deus, vocês estão olhando para aquilo que o Senhor instrui, e vocês estão de olho nos benefícios mundanos, seculares, temporais. Vocês querem apenas a honra, o benefício próprio daquilo que é o Evangelho. Eu temo que Satanás mais uma vez engane vocês. Eu zelo para que isso não aconteça. E aí Paulo, na outra sequência do texto, diz assim, me suportem, né? Ele diz, me suportem um pouco mais. Aí ele vai dizer, porque, veja, vocês suportam, irmãos, vocês toleram o erro, mas não suportam o zelo pela causa do Senhor. Vocês toleram, veja, olha o que vocês toleram. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou
se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vocês toleram o erro e não suportam a verdade. E o erro, irmãos, ele vai nos tirar da simplicidade e da pureza devidos a Cristo. O Evangelho, ele nos faz simples e puros. Qualquer outro ensino não vai ter esse propósito. Porque o erro não é trazer glória ao marido que é Cristo. A mesma sequência, você vê ele concluindo, então, porque supõem nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ele diz, talvez vocês até reclamem, irmãos, porque eu não tenho, talvez o meu discurso, a minha oratória não seja tão boa, ele está dizendo. Eu sou falto no falar. Embora seja falto no falar, que coisa. Não é que Paulo pecava no falar, não era isso. Ele transgredia no falar. Talvez ele fosse cansativo, talvez ele não tivesse uma boa oratória, talvez, quem sabe. Sabe qual é o problema, irmãos? Quando nós nos assentamos sem saber o que estamos ouvindo. Porque quando não sabemos o que estamos ouvindo, nós estamos de olho apenas na estética. A voz dele é chata, ele fala assim, e você está envenenando a alma enquanto a salvação da sua alma está sendo exposta. Você está fechando a alma por coisas tão pequenas. E Paulo diz, talvez até eu seja falto no falar. Mas tem uma diferença, irmãos. Não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Todas essas coisas eu vos tenho feito conhecer. Vocês sabem toda a vontade de Deus. Vocês conhecem toda a vontade revelada do Senhor. Como a Escritura claramente nos ensina aqui. Primeiro aspecto, o zelo ministerial é o zelo de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, desde toda a eternidade, escolheu um povo para si, para fazer desse povo, o seu povo, um povo puro, que viva dentro da simplicidade e a pureza do Evangelho, e que só tem um esposo que é Cristo, e o ama de todo o coração. A igreja, ela é instruída nisso, para esse fim. Mas então vem a pergunta, e aqui vem a segunda parte desse princípio, que é: como se deu essa conquista? Como foi que aconteceu a escolha e a conquista desses que ele veio salvar? Em que lugar isso ocorreu? E aqui eu quero me valer, irmãos, de um capítulo da obra de Thomas Boston, no volume 4 da sua obra, exatamente nessa seção em que ele lida com o pacto da redenção, de maneira mais abrangente, profunda e prática e pastoral que eu conheço. E aqui Thomas Boston diz o seguinte: nesse caso, o nosso trabalho como ministros do Evangelho é arrumar a igreja, não externamente, mas a alma para o encontro com seu marido nos ares. Como aconteceu o noivado entre Cristo e a igreja? E como se dá o preparo para esse casamento? Então vamos recuar um pouco na história
e vamos adentrar a eternidade, se é possível isso. E aqui, irmãos, com base naquilo que conhecemos da revelação, Thomas Boston vai montar um cenário. Perceba, com base na revelação bíblica, ele vai montar um cenário da eternidade. O que foi que aconteceu na eternidade que nos é dado a conhecer nas Sagradas Escrituras? Ele diz, então, que esse processo é manifestado em alguns graus. Perceba, há um acordo na eternidade e há uma execução na história. Vamos para o acordo na eternidade que aconteceu e como se deu o processo para que essa igreja fosse salva e amasse a esse Cristo e desejasse viver com ele para sempre e tivesse nele a sua única esperança. Então Thomas Boston começa a dizer alguns graus desse processo de salvação. Primeiro, ele diz o seguinte, irmãos, o primeiro grau dessa salvação na eternidade, ela se dá no desígnio e no propósito que está de acordo, está revelado no coração de Deus desde toda a eternidade. O desígnio e o propósito para salvar a sua igreja desde toda a eternidade. As palavras de Thomas Boston são essas. É mais velho do que os céus e a terra. O desígnio eterno de Deus é mais velho do que os céus e a terra. Continua ele. Deus teve a eternidade inteira para pensar sobre isso e nunca encontrou uma única razão para alterar o seu propósito de salvar a sua igreja. É um plano feito na eternidade para especificar que não houve razão alguma. E algumas razões foram apresentadas para que isso pudesse acontecer. Primeira coisa importante, como foi que Deus viu a igreja da eternidade? Ora, se ele veio salvar a igreja, ele não está olhando para a igreja no Éden, isto é, a igreja que não pecou ainda, a igreja que foi criada perfeita. Ele está olhando para a igreja no estado de queda, de morte e de pecado. Ele olha para a igreja da eternidade e a vê morta nos seus delitos e pecados. E ele se agradou desde toda a eternidade de ter misericórdia da igreja e de amá-la livremente e no tempo determinado trazê-la a Cristo. Trazê-la a Cristo. É engraçado esse termo, porque sempre nós pensamos que Cristo foi dado à igreja apenas, mas também a igreja foi dado a Cristo. Jesus mesmo diz em João 17, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, nenhum daqueles que tu me deste. Não ele apenas foi entregue a nós somos entregues a ele também. Se eu olhar para o texto de Efésios, no capítulo 1, verso 4, irmãos, Efésios 1, 4, o apóstolo Paulo descreve assim, logo no início do livro de Efésios, 1, 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos escolheu nele. Ele nos amou quando não havia nenhuma aparência, nada, não havia. Ele nos amou quando ele viu o estado de queda. Deus não tomou o homem para si na criação, quando ele o criou, mas ele tomou o homem para si no pior estado que ele se encontrava, na morte e na iniquidade. Ele o amou, ele amou o seu povo, ele operou misericórdia sobre ele. O Senhor disse, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Primeiro, o propósito feito na eternidade para esse matrimônio. Segundo, aqueles a quem ele amou,
ele designou para esses a vida eterna. Ele os escolheu, irmãos, ele os escolheu para serem seus filhos, herdeiros da herança celestial. Esses que ele amou antes da fundação do mundo. Ele os selecionou no meio daqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Não havia esperança nenhuma para esses. Aqueles que ele escolheu, ele os deu a Cristo, para que no tempo determinado ele pudesse desposar a igreja. Aqueles a quem ele amou, ele entregou a Cristo, para que no tempo determinado pudesse desposá-lo. Como a Escritura claramente nos ensina. Ele pudesse redimir a igreja e salvá-la. Jesus Cristo disse, irmãos, o Senhor, com todas as letras, esses são aqueles que tu me deste. Cristo os aceitou e os recebeu. E o próprio Cristo disse, você encontra isso no Salmo 40 e explicitado no livro de Hebreus. Eis-me aqui, Senhor. No volume dos livros está escrito a meu respeito. O meu prazer é fazer a tua vontade, ó meu Deus. Jesus disse, está escrito a meu respeito. O meu prazer é fazer a tua vontade, ó meu Deus. E a vontade do Pai e a vontade do Filho era a salvação daqueles que ele amou antes da fundação do mundo. Acontece que esse desígnio aqui estabelecido por Deus na eternidade, esse propósito eterno, ele apresenta aqui alguns impedimentos legais para que esse casamento fosse feito. Ora, quando nós vamos fazer casamento, normalmente, hoje se perdeu um pouco isso, mas se faz esse tipo de discurso, né? Por exemplo, alguém aqui que tem algo contra esse matrimônio, esse casamento. Esse é um princípio que se usa por questões legais. Por exemplo, se a pessoa já for casada legalmente e ela não pode casar duas vezes, como é que funciona isso? Então, havia um impedimento legal. E o impedimento legal se apresenta para esse matrimônio. O que é que aconteceu? Veja bem, irmãos, quando se levanta Cristo dizendo, eu irei redimir aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. Levantam-se então a justiça, a lei e a verdade de Deus e dizem, a justiça falou, eu preciso ser satisfeita, porque o homem transgrediu a lei de Deus, não satisfez a justiça, e por isso não há como ele casar com Cristo, Cristo sendo o Filho do Deus Altíssimo, o Deus justo e verdadeiro. Como vai casar o homem que é injusto e praticante de injustiça, vai casar com o justo e o Redentor que é perfeito? Esse casamento não pode existir. Aí a lei se levanta e fala, eu também sou contra esse matrimônio, porque a lei foi transgredida, eles quebraram os mandamentos do Senhor e, consequentemente, não podemos permitir esse casamento. Porque a lei é o seguinte, lembra que Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos as seguintes palavras, eu preciso morrer para casar de novo. Essa ideia do que só quando morre o cônjuge você está livre para casar, naquela perspectiva de Paulo ali em Romanos. Por quê? Ele diz, eu só posso me casar com Cristo se eu morrer para a lei. A lei disse, ele está casado comigo. O pacto de obras disse que ele precisava cumprir a lei. Jesus disse, se você não guardar toda a lei, você não é salvo. Ele está casado comigo, como é que ele vai casar com Cristo? Ou você casar com um ou com outro. Você não pode casar com os dois. Preciso morrer para um para casar com o outro. A lei diz, então, eu sou contra esse casamento. Eu não permito esse casamento. Aí a verdade de Deus se levanta mais uma vez e diz, ouvindo a justiça e ouvindo a lei, eu não posso autorizar tal casamento. Aí Jesus
o mesmo que diz: eis-me aqui, no livro está escrito a meu respeito, o meu prazer é fazer a tua vontade, se levanta mais uma vez e diz assim: removerei todos os impedimentos, nascerei, eu viverei no mundo como um homem. Veja bem, eu vou encarnar, eu vou me fazer homem. O que significa isso, irmãos? Que lógica é essa? Paulo vai dizer em Gálatas: nascido de mulher, nascido sob a lei. O princípio imediato: nasci de mulher, nasci sob a lei. Quando a Bíblia diz assim, e o verbo se fez carne, ele está dizendo, é porque agora o verbo, irmãos, pode ser tentado. O verbo pode obedecer. Porque Deus não obedece à lei, porque não está sujeito à lei. Ora, Deus não ama porque a lei diz para ele amar. Deus ama, sabe por quê? Deus ama não porque a lei o manda amar. Deus ama porque é da sua natureza. Paulo diz a Timóteo: o homem pode ser infiel, Deus permanece fiel. Veja, Deus é fiel. O homem pode permanecer infiel. Por que Deus é fiel? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar sua própria natureza. Ora, é a mesma coisa que no texto. O que o Senhor está dizendo, literalmente, irmãos, aqui, ele se fez homem. Ele diz: eu vou cumprir toda a lei de Deus, eu vou cumprir todo o pacto de obras, para que esse homem morra para a lei. Esse homem morra para a lei. Você entende a linguagem de Paulo aos Romanos? Agora nós não estamos mais sobre a lei, mas nós estamos debaixo da graça. Nós estamos agora na graça, não na lei. Por que Paulo diz isso? Por que eu não estou mais sobre a lei? Ele está querendo dizer que eu não tenho mais o princípio da lei moral? Não, ele está dizendo agora, irmãos, que eu não mais sou salvo pela lei. Eu morri para a lei. É por isso que eu estou em Cristo. Se eu não abandonar o pacto de obras, eu não entro no pacto da graça, você entende? Eu preciso, aquela porta de acesso para a vida fechou. Ah, você não lembra? Vou lhe mostrar como foi. No dia da queda de Adão, o Senhor botou um anjo e uma espada flamejante dizendo: o caminho para a árvore da vida, vocês não podem mais tomar esse caminho nunca mais. Você não pode mais ter acesso à árvore da vida por meio desse caminho. É por isso que precisa do novo e vivo caminho. O Senhor está dizendo, essa obra da redenção, diante dos impedimentos, todos eles aqui são removidos pelo próprio Senhor. Todos aqui são removidos pelo próprio Senhor. É o que a Escritura nos mostra num outro aspecto importante, irmãos. Terceiro aspecto desse acordo na eternidade. Vamos agora escrever o contrato do casamento. Tem um acordo aqui, vamos escrever. E vamos ler aqui para poder subscrever, todos nós, o que foi acordado. Davi disse, ele fez comigo um pacto eterno. E disse que todas as coisas estão seguras nesse pacto. Quais são as duas coisas que estão nesse pacto? Primeiro, irmãos, o consentimento de Cristo para casar com pobres pecadores, para entregar a si mesmo pelos cativos de Sião e se entregar como um marido para redimi-los. Embora aqueles com que ele vai casar sejam indignos do casamento. O noivo está consciente disso. A Escritura diz assim, irmãos, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós.
Acaso não nos dará todas as coisas livremente? Nós temos nas Escrituras Sagradas descrições gloriosas como essa. Como lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 3. João 14, 3. Veja só o que diz a Escritura Sagrada, irmãos. João 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor está dizendo, eu farei toda a vontade de Deus, para que em todo tempo, vocês estejam seguros. E o meu propósito é para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também, seguros. O acordo está sendo tratado. E ele diz assim, esse cálice eu vou beber. Esse cálice eu vou beber. Jeremiah Burroughs, numa de suas obras, chamada Evangelho e Remissão de Pecados, ele diz o seguinte, irmãos, ele diz, o que leva um pai entregar o seu filho à morte e ter prazer nisso? Ele diz só por uma razão, que no final da morte do filho, o pecado do seu povo seria perdoado. O que leva o filho a voluntariamente obedecer o pai e ser moído pelos nossos pecados? Senão o fato de que quando ele viu o penoso trabalho de suas mãos, diz o texto, de sua alma, ele se alegrou. Qual foi o fruto? Ele nos libertou do pecado, da morte e nos deu a vida eterna. O testemunho está pronto. Só tem um detalhe, irmãos. Vem a pergunta, não é? Como é o acordo? É todo na eternidade. Todo feito lá, escrito lá. E a noiva? Ninguém avisou a noiva. Como é que ela vai consentir isso? Como é que ela vai casar com ele? Como ela vai dizer, eu quero me casar? Que lógica é essa? Como isso vai acontecer, irmãos? Jesus Cristo disse no Evangelho de João, todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Veja, irmãos, a noiva não tem nada que assinar no contrato aqui. Não é nada sobre ela na eternidade. Nada. O acordo é entre o pai e o filho. Mas o pai e o filho também determinaram o modo como a igreja ia ser salva. Então o filho disse o seguinte, eu vou salvá-la. Mas o que é que você vai encontrar? Quando a gente vai fazer o casamento, irmãos, a noiva que foi preparada para a cerimônia do casamento, está linda. Quando Cristo encontrou aquela que ele iria casar, ela estava destruída. É por isso que ele vai ser preparada para ser entregue no casamento. Por isso que nós vamos morrendo para nós mesmos. É por isso que a nossa carne vai sendo mortificada.
Ora, preste atenção nisso, irmãos. Nenhum texto, no meu entendimento, descreve o que Cristo viu quando nos encontrou do que o texto de Ezequiel 16. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Ezequiel capítulo 16. Profeta Ezequiel capítulo 16. A partir do verso 1 diz assim a palavra de Deus, irmãos. Nós vamos ler até o verso. Tem uma sessão pequena, não, a sessão é grande, vamos ler uma parte apenas. 16, 1 em diante, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, só o detalhe, quando a gente lê Jerusalém, veja igreja, tá certo? Jerusalém, igreja. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém, a igreja, a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Deixa só ele mostrar, irmãos, aqui a sequência do texto. Nojo de ti. Sabe que essa palavra que significa, por que eles tiveram nojo? É porque era como um aborto. Foi jogada no campo. Você já ouviu falar dessas mulheres da nossa geração? Encontrar uma criança no mato, encontrar um bebezinho na beira de um lago. Jogado. Desprezado. Aí o texto diz, passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. E te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Aí ele passa agora a descrever outro aspecto da igreja. 7, eu te fiz multiplicar como renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Ainda, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Você vivia para os seus prazeres, para satisfazer a carne e as suas paixões. Eu te encontrei no tempo dos amores. Ele diz, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. E diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. E passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus bracelete nas mãos, e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha.
Eu te encontrei assim. Veja, irmãos, a linguagem que o Senhor utiliza foi assim que eu te vi. O amor não está baseado na aparência, é no pacto. Eu fiz uma aliança com meu Senhor. E aquela que Ele amou, eu casaria com ela. E aí vem a outra parte do acordo. E como é que você vai ganhá-la? Perceba o que acontece em Ezequiel. Ele veio a ela. Ele a encontrou lá. Você sabe como é que o Senhor vem à igreja, irmãos? Ordinariamente. Pelas suas ordenanças. A pregação da palavra e os sacramentos. É o Senhor falando para a igreja. E o que o pastor faz? Ele é como um amigo, como servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para o seu filho. Nós estamos buscando a esposa do Filho de Deus. E o que nós fazemos todo domingo? Assim como o servo de Abraão, nós tiramos joias, riquezas. É por isso que oramos: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas, as riquezas, as glórias, as majestades da Tua palavra, porque eu preciso tirar essas coisas para que a igreja veja. E esse é um trabalho tão precioso, porque ali o servo de Abraão, irmãos, tira uma joia, coloca no pescoço dela, gera inveja, gera cobiça para os irmãos, mas gera fé no coração dela. Ela disse: eu irei. Eu nunca vi a face dele, mas eu irei. O Senhor visita a sua igreja. E como é que acontece? Então isso é anunciado e todos escutam, todos têm ouvidos e todos atentam para aquilo que é dito. Mas a igreja eleita de Deus, o Espírito vai falar no íntimo, nas câmaras secretas do coração. Ele adentra a alma. E lá ele tem uma conversa íntima. Ele diz: eu vou cortejar. Eu vou conquistá-la. Como eu vou fazer? Ele diz: eu vou mostrar a ela a natureza que ela se encontra e o pecado dela, a alma, a perdição, a iniquidade. Você está perdida. Você está morta. E logo em seguida, eu vou abrir os seus olhos e dizer: eis-me aqui. E naquele contexto, seus olhos vão ser abertos e ela vai ver a beleza de Cristo. E naquele momento, ele vai passar as mãos no ombro dela, trazê-la para os seus peitos. E ela vai dizer: eu quero ser achada em ti. Eu quero me esconder em ti. A minha esperança és tu. Não há outro além de ti. Quero me casar contigo. Ela é recebida na igreja, onde ela é ornamentada, onde ela é adornada com o ensino fiel do Evangelho, para que ela ame mais o seu Cristo, para que ela deseje vê-lo mais e mais, para que ela queira viver para Ele todos os dias da sua vida.
E o último estágio, irmãos, vai ser esse que está previsto no texto. Para apresentá-la virgem, pura, a um só esposo. E nós vamos viver agora na simplicidade e na pureza do Evangelho, que é devido a Cristo. Isso é devido a Cristo. Naquele dia, quando nas nuvens nos encontrarmos com o nosso Senhor, naquele dia, nós que oramos, ó Maranata, vem Senhor Jesus. Quando se abrirem as cortinas e contemplarmos o nosso amado Senhor, o que vamos dizer, como diziam os puritanos, vamos dizer o seguinte, parafraseando bem que o pastor Christopher se esforçou para falar da tua beleza e da tua glória, ó Senhor. Mas ele apenas arranhou a glória que os meus olhos veem. Tu és mais glorioso do que ele me disse. Tu és mais lindo do que me contaram. Tu és mais poderoso do que me pregaram. E então nós adentraremos a eternidade. O pacto da redenção será consumado na eternidade. Quando os pastores, irmãos fiéis, eles pregam com fidelidade, apontando a glória do Evangelho de Cristo, é porque esse é o trabalho mais glorioso que um homem pode ter nessa terra. Adornar a igreja para o dia do casamento. Adornar a igreja para o dia do casamento. É necessário que você, que se coloca debaixo de falsos ensinos, você se arrependa urgentemente. Porque são esses que Paulo está condenando aqui. Porque o futuro e o propósito de falso ensino não é almejar vir a Cristo, nem viver uma vida pura, mas é justificar o pecado. Mas viver na iniquidade é prática daquilo que é contrário à vida e à santidade ordenada por Deus. E a esperança de ver ao Senhor é falsa esperança. Amem a verdade. Tenham prazer no ensino santo. E não se atrapalhem, irmãos. Não se atrapalhem com qualquer deslize no timbre e no tom de voz de quem prega. Porque a verdade que está sendo anunciada é essa que vai salvar a tua alma. E vai te fazer desejar ver o teu Salvador face a face. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te exaltamos, ó Deus, pela bênção dessa manhã, pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra e sermos desafiados a uma vida reta e santa. Ó Deus, glorifica o teu nome no nosso meio, torna o teu nome conhecido, exaltado na Santa Assembleia.
e que todos os que te invocam possam te amar verdadeiramente e viver para a glória do teu nome, com a verdadeira esperança. Em nome de Jesus. Amém.